Oi, eu sou Arthur Bessoni e essa é a segunda aula sobre o Plannerly. Se você ainda não assistiu à primeira aula, volta lá que a gente mostra como configurar um projeto, como criar um novo projeto nessa plataforma. E agora nós vamos falar sobre como trabalhar na parte de plano do Plannerly, ou seja, o nosso plano de execução BIM. Então eu vou clicar no nosso projeto Aula BIM IAV, que nós já vimos na última aula, temos aqui todos os links, temos aqui todas as pessoas envolvidas naquele projeto. E agora que eu tenho o meu projeto pronto, eu vou clicar em Plan, ou seja, plano dentro do meu Plannerly, e ele já vai me dar, olha só que legal, um template para o meu plano de execução BIM. Lembrando que esse template, ele não é aplicável a todos os casos, né? Em algumas situações você vai ter ali um projeto muito simples, outras você vai ter um projeto muito complexo. Então isso aqui realmente é só um quick start, né? Ou seja, só um início mesmo para que você consiga trabalhar no seu desenvolvimento. E aqui nós temos alguns módulos. Aqui ao topo eu posso fazer um collapse all, ou seja, diminuir, né, todos esses módulos para que eu veja individualmente cada um deles. E nessa aula eu não vou explicar em detalhes cada um desses módulos aqui, a gente faz isso no curso, né? Aqui é só para que a gente entenda como é que a gente pode utilizar o Plannerly de uma forma eficiente. Então eu tenho o módulo de introdução, que eu posso expandir esse módulo, e aqui nós temos uma categoria, digamos assim, desse módulo, chamado BIM Bem-Sucedido, que ele vai mostrar ali aquelas 4 etapas do material da Universidade Estadual da Pensilvânia para a criação de um BEP, que é identificar os usos do BIM de alto valor durante as fases de planejamento, projeto, construção e operação, projetar o processo de execução do BIM, criando esses mapas de processos de cada um daqueles usos do BIM. Então a gente vai ter aqueles mapas que a gente vai ter ali a informação de referência, a gente vai ter ali todos os itens necessários para cada uma das etapas, do início até o fim do processo para cada uso do BIM. Depois a gente vai definir as entregas do BIM na forma de trocas de informação, ou seja, matriz LOD, que no nosso caso aqui vai ser o escopo, o que é que a gente vai ter ali de entregável, quais são os softwares que vão ser utilizados, tá? Qual a versão do software, o que é que precisa ser entregue em cada etapa, e aí, por último, desenvolver a infraestrutura sobre a forma de contratos, procedimentos de comunicação, tecnologia e controle de qualidade. Então, esses são os 4 pontos principais de um plano de execução BIM. E aqui no nosso Plannerly, ele já vem bem mapeado isso, já vem feito de uma forma legal. Como eu falei, eu não vou passar por cada um deles, tá? A gente poderia explicar aqui, mas eu já fiz isso, né, em outras aulas. Então temos aqui introdução ao LOD Planner, você consegue aqui inserir vídeos, imagens e fazer um documento bem legal. E o que eu falei na última aula que eu acho muito legal do Plannerly é o seguinte, você não precisa se preocupar em formatação para impressão. Por quê? Porque você pode compartilhar com todos os membros do projeto o próprio Plannerly, e aí eles vão conseguir acessar isso sem precisar imprimir, ficar gastando aí folha, né? A ideia aqui é que a gente tenha um documento colaborativo de forma virtual, de forma online, que ele vai estar sempre se atualizando e a gente sempre tem a melhor informação. Por exemplo, eu quero saber quais são os novos links do projeto. Eu posso ter aqui na introdução uma categoria só chamada de links de projeto e colocar todos os links que eu preciso. Então todo mundo já vai lá e clica nesses links para ir direto para onde quer. Então a gente pode utilizar-se de hiperlinks, de vídeos, colocar vídeo de YouTube, link de YouTube aqui dentro, para que a gente concentre ali uma documentação legal, até um manual de treinamento BIM, por exemplo. Você pode estar colocando aqui uma página, né? Um capítulo aqui desse seu BEP só com tutoriais de software, por exemplo, e você pode colocar aulas que foram gravadas no YouTube, você pode colocar aqui aulas que você gravou na sua própria empresa, sem necessidade de imprimir, você não vai imprimir uma aula, né? Mas você pode colocar um link aqui de um vídeo, e aí fica fácil para todo mundo acessar sempre. Então entendam o BEP, né, o Plano de Execução BIM, como um documento vivo ali que vai instruir e comunicar todas as funções, todas as necessidades de entrega para toda a equipe do projeto, para que a gente consiga executar o BIM da melhor forma possível. E é um documento colaborativo, então ele precisa ser feito por uma equipe, tá bom? Então aqui eu tenho uma introdução, treinamento, ele faz uma definição de BIM, faz uma introdução ao LOD Planner, né? Tá aqui o Clive e o pessoal aí da equipe. Temos aqui as informações do projeto, que aqui vai estar listado cargos e responsabilidades pelo BIM para cada um desses profissionais. Definição de usos do BIM, então para cada um daqueles usos do BIM na fase de construção, planejamento, projeto e operação, nós vamos ter
aqui informações adicionais e aqui está só um template, né, para que você inicie esse desenvolvimento. Na etapa de processo, a gente vai poder ter algumas informações adicionais e tecnologia, versões de software. Olha o que é legal também com relação ao Planoly, tá? Eu tenho aqui o meu projeto pronto, mas vamos supor que eu tenha feito um BEP já de um projeto anterior. Eu posso aqui no topo adicionar, tá? Aqui, ó, adicionar da biblioteca. E eu posso buscar pelos meus projetos. Então, eu tenho alguns projetos aqui da equipe do BIM-AV e eu posso pegar desses projetos parte daquele planejamento. Então, eu posso começar a copiar de um projeto para o outro. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Eu não preciso criar copiar um novo arquivo do Word e ficar lá ajustando os detalhes. Não, eu só copio aquela seção que eu quero e aqui dentro eu faço o desenvolvimento. Então, à medida que você começar a utilizar o Planoly e fazer ali diversos projetos para sua empresa, você vai ter ali um crescimento dessa documentação que você vai ter no background do Planoly, que você pode copiar para qualquer projeto depois, tá? Então isso vai facilitar. Além disso, além de meus projetos, eu tenho aqui uma série de templates que já foram criados pela equipe do Planoly e usuários que trabalham com isso no dia a dia. E ele vai incluir aqui, por exemplo, o BEP em inglês, o BEP em português, francês, BEP chileno, tem o BEP aqui da Universidade Estadual da Pensilvânia, que é o que a gente utiliza no BIM da implantação à venda, inclusive, como base, né, que mostra aqui cada um dos usos. Então, por exemplo, olha, eu estou aqui na minha etapa de definindo usos do BIM, né? E eu quero aqui adicionar, por exemplo, validação de códigos ou modelagem de condições existentes. Então, eu posso só clicar aqui e arrastar para onde eu quero adicionar. Ó. Vou adicionar aqui. E aí o Planoly já me adicionou aqui a modelagem de condições existentes e quando eu abro aqui, vai estar aqui todas as informações necessárias. Então, uma vez que você vai fazendo esses seus pequenos módulos do BEP, para cada projeto que vai ter necessidades diferentes, você vai pegando essas informações ali, você vai criando esse seu arsenal aí de documentação para que você consiga construir um BEP bem legal, bem feito, né? Aos alunos do BIM IAV que estão assistindo essa aula, vocês já viram como fazer cada uma das etapas do BEP. Então, a ideia agora do Planoly é facilitar esse trabalho. Então, você vai criar esses pequenos módulos aqui dentro para que você consiga futuramente mais eficientemente criar um documento de planejamento de execução BIM, ok? Então, aqui está os templates, né, que existem aqui já dentro do Planoly. Se você quiser um template específico, eu estou trabalhando na Austrália, eu queria o template lá da Austrália e Nova Zelândia. Então você vem aqui, ó, Request Template, e você pode mandar uma mensagem aqui para o pessoal do Planoly de dizer, ei galera, e aí, dá para fazer esse template para gente? Não dá? E aí, com certeza, de acordo com a demanda e do roadmap do desenvolvimento deles, pode ser algo que eles venham a trabalhar, tá? Além disso, eu queria mostrar algumas outras funcionalidades aqui. Eu posso fazer esse collapse all, expandir as categorias e expandir tudo, né, dentro das categorias. Aqui ao topo eu posso visualizar como esse documento vai aparecer para impressão, por exemplo. Então se eu clicar aqui em Document View, notem que vai mudar um pouco aqui a estrutura. Ele vai me mostrar como se fosse realmente aquele conteúdo dentro de uma folha A4, né? E voltando aqui eu volto para a visualização inicial. Para cada uma dessas seções que eu estou adicionando aqui dentro, tá? Eu posso fazer modificações. Aqui ao topo eu posso adicionar categorias. Então eu vou adicionar uma nova categoria aqui, ó. Categoria sem título. Eu vou chamar de anexos, por exemplo. Eu posso ter aqui a última categoria, anexos. E aí dentro dessa categoria eu posso adicionar seções. Então aqui dentro desses anexos, o 7.1 poderia ser matriz LOD. E aí eu posso fazer o link aqui de um arquivo do Google Drive, por exemplo, que vai ter ali a minha matriz LOD, tá? Então, se eu colocar aqui matriz LOD, eu posso selecionar isso e adicionar um hiperlink, ou Ctrl K, que é o atalho do meu teclado, e aqui eu posso colocar um link, que eu vou colocar no caso o site da BIM Experts, mas eu poderia estar colocando ali aquele link compartilhado do Google Drive para que o pessoal clique aqui e ele já vá direto acessar a minha matriz LOD. Então, notem como é legal o desenvolvimento de um BEP, né? Porque você vai colocando aqui todos esses links para arquivos externos sem necessidade de estar copiando e colando tudo. E aí o pessoal consegue ter acesso a qualquer material que eles quiserem, né? Então, vou inserir. Então, tá aqui o meu link feito, ó. Se eu clicar aqui no meu link, ele vai me redirecionar para aquele link que eu adicionei. No meu caso, foi o site da BIM Experts. Deixa eu fechar aqui, tá?
Então, voltando, aqui dentro do próprio LLD Planner, a gente tem funções bem similares com o que a gente tem no Microsoft Word, por exemplo. Eu posso usar negrito para alguns textos, eu vou colocar alguns textos aqui só para exemplificar. Eu posso usar aqui negrito, Ctrl B, eu posso usar itálico, eu posso sublinhar, eu posso utilizar aqui algumas versões adicionais de edição de texto, como tracejado no meio, subscrito, subscrito, se eu quiser colocar ali fórmulas matemáticas, né? Posso editar a fonte, posso editar o tamanho, cor da fonte, background e muito mais. Ó. Tem muita informação aqui que a gente pode adicionar em termos de texto e você não vai ter ali nenhuma necessidade adicional, acredito eu. A gente alinha à esquerda, centraliza, eu posso criar listas ordenadas, tá? Eu posso criar também esses hiperlinks, adicionar imagens aqui dentro da minha seção. Então, é bem autoexplicativo, tá? Eu acho que vocês não terão nenhum problema utilizando aí o Plannerly. Posso adicionar também vídeos aqui dentro, né? E arrastar essa imagem para onde eu quiser. E aqui tem alguns emoticons, tem tabelas que eu posso adicionar, caracteres especiais e até carregar arquivos. Então eu posso colocar um arquivo aqui dentro. Deixa eu pegar um arquivo aqui da minha área de trabalho, tá? Então, ó, eu tenho uma planilha Excel aqui, ó, de Dynamo, tá? Então, ó, tá aqui, ó, meu arquivo carregado. E aí quando eu clico para cá, clicar em abrir, ele provavelmente vai fazer esse download para mim. Olha só, já está pedindo para fazer esse download. Então eu posso colocar arquivos dentro do meu BEP para enriquecer a informação que está sendo incluída ali. Posso excluir a seção, posso adicionar uma descrição a essa seção específica, tá? E eu posso incluir comentários. Então aqui é onde a gente começa a falar da parte de trabalho colaborativo. Dentro do nosso BEP, ele geralmente é feito por diversos profissionais, né? O BIM Manager, ele lidera aí esse desenvolvimento do plano de execução BIM, mas outros profissionais vão ter ali ideias, vão ter ali comentários sobre esse BEP. E aqui dentro desse próprio BEP, eu posso clicar nessa seção aqui de comentário e colocar comentários, por exemplo, sobre essa documentação. Vamos supor que eu queira sugerir alguma coisa, mas eu não quero só chegar lá e mudar, tá? Eu quero conversar com a equipe primeiro. Então, eu vou falar o seguinte, não, por exemplo, não seria melhor excluir essa tabela e colocar um link para um arquivo Excel do Google Sheets, né? Então, quando eu dou Enter, olha só, ficou aqui esse meu comentário. E aí, os outros profissionais que estão trabalhando de forma colaborativa comigo, eles vão visualizar esse comentário, eles podem comentar dentro do meu comentário. Então, a gente começa a fazer uma comunicação ali dentro do próprio Plannerly sobre algo específico daquela sessão que a gente está trabalhando, tá? Daquela sessão aqui do Plannerly. Então, isso aqui é uma forma legal da gente colaborar com equipes de projetos, trabalhar de forma colaborativa para criar essa documentação de forma conjunta. E aí não precisa mais ficar enviando arquivo para ninguém. Você vai abrir o Plannerly, todo mundo edita aqui dentro, e se eu mudar aqui, colocar projetos, ao mesmo tempo, todo mundo que está trabalhando no Plannerly vai ter esse S aqui adicionado. Então, não tem para que você fazer no seu computador, mandar para um profissional, depois juntar tudo, isso não existe mais, tá? Isso é coisa do passado, isso aí já mudou depois dos aplicativos aí Google, né, de forma virtual, e agora o Plannerly, ele é uma documentação específica para o que a gente precisa no dia a dia como BIM Managers, né? Então tá aqui, ó, um comentário nessa sessão, e todas essas sessões que estão aqui, pessoal, elas estão em progresso, tá? Eu vou fazer aqui um Collapse All, né, para diminuir tudo. Deixa eu abrir só uma aqui para facilitar essa visão, ó. Todas essas sessões, elas estão em progresso. Isso significa que os editores, ou seja, o pessoal que pode editar esse modelo, eles vão visualizar, mas isso não está publicado, não está finalizado. E aqui, depois que a gente finaliza cada uma dessas sessões, a gente pode compartilhar. O que aqui acontece quando eu compartilho? Quando eu clico em Share, essa versão agora, ela vai ser compartilhada. Eu vou até mostrar tudo aqui. Ela vai estar compartilhada agora com as pessoas que foram convidadas para esse projeto, que só podem visualizar. Então, se eu tiver uma conta de visualizador, eu só vou conseguir visualizar essa seção aqui, ó, bem sucedido. Essas outras eu não vou visualizar, porque ainda estão em progresso. Ou seja,
O cliente, o proprietário que estiver acompanhando esse BEP, ele só vai visualizar isso aqui, ele não vai visualizar o restante até que você compartilhe, tá? E quando você publicar, isso significa que ele não mais só pode visualizar, como essa sessão está pronta para ser publicada para qualquer pessoa envolvida naquele projeto. Então é uma forma muito fácil de a gente ter controle ali do que é que está pronto, o que é que não está, e ter esses comentários aqui para nos ajudar ao desenvolvimento aqui desse processo de forma colaborativa. E tudo que é feito, fica um log aqui embaixo. Ó. Por exemplo, Arthur criou a sessão com o título definição do BIM, Arthur mudou o status para publicado. No caso desse aqui, se eu mudar esse aqui para compartilhado, ele vai colocar aqui, ó, Arthur mudou o status para compartilhado. Então eu tenho aqui um log, né, que vai me dar ali o histórico daquele projeto, então eu consigo ter todo esse entendimento do que está acontecendo no desenvolvimento do meu plano de execução BIM. Então é isso, essa é a função de plano do Plannerly, ela reúne aqui uma série de templates que podem ser utilizados de diferentes bibliotecas, de projetos específicos que você tenha. Ela reúne aqui todas essas categorias e sessões que podem ser feitas de forma colaborativa, cada profissional adicionando ali informações, comentários para aquelas sessões e categorias, e cada uma dessas categorias, dessas sessões, pode ser ali publicada, compartilhada ou ainda continuar como em progresso para que a equipe continue esse desenvolvimento. Ao topo eu posso filtrar para visualizar tudo que está compartilhado, por exemplo. Então só tem essa aqui compartilhado. Se eu filtrar aqui por publicado, ó, não tenho nada. E se eu filtrar por em progresso, a gente vê tudo que está em progresso naquele documento. Então é muito intuitivo, acho que é muito fácil utilizar o Planner. Ele é uma ferramenta que ajuda muito esse trabalho colaborativo do desenvolvimento do planejamento. E no próximo vídeo a gente vai entender um pouco sobre escopo. Como é que a gente trabalha aqui nas nossas matrizes de LOD, por exemplo, dentro do Plannerly. A gente se vê na próxima aula.